igreja, que alegria estar aqui com vocês em mais um domingo de celebração e mais uma experiência online, né, Raquel? É isso mesmo, pessoal. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui conectados conosco em mais uma celebração. E olha, se eu fosse você aí de casa, eu ficaria esperto para o que vai acontecer, porque nós temos um louvor abençoado, nós temos mais uma ministração da série Vida Plena. Mas não dá muito spoiler, não. Deixa as pessoas criar bastante expectativa na nossa live. É isso aí, cria expectativa no que Deus vai fazer na sua vida, amém? Mas antes de tudo, nós compartilhamos. Não se esqueça, aqui embaixo no canto do vídeo tem um xizinho que você vai clicar nele para fechar o chat ao vivo. Quando você fechar, vai aparecer lá a opção compartilhar. Você vai compartilhar com todo mundo que você conseguir, hein? Vocês vão enviar para todo mundo que você estiver no seu contato, pro seu pai, pra sua mãe, pros seus tios, pros seus primos, pra todo mundo. Isso aí, manda pra galera toda e não esqueça de pedir eles pra se inscreverem no nosso canal, ok? Também temos o nosso Instagram, que é @igrejamissionariaIT. Isso mesmo. Nos siga no Instagram, curta nossas publicações e nos acompanhe por lá também, amém? Agora, a gente já conversou demais, né, Raquel? Bora fazer nosso momento de oração? Eu acho que a galera já tá cansada aí de nos ouvir falar, hein? Então vamos conectar com Deus agora, amém? Feche seus olhos aí em casa, em nome de Jesus. Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa live, que o Senhor possa tocar no coração das pessoas que vão estar assistindo e que vão ver depois, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda, nos livre de todo mal. Amém. Fique aí que daqui a pouco nós estaremos de volta. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz um órfão, um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar, pra
pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como um Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como um Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como um Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de
Boa noite, gente. Que bom estar com você aqui neste domingo, dia 18 de abril de 2021. Hoje nós estamos com a nossa quarta mensagem desta série Vida Plena. E eu quero que você seja abençoado e possa viver esta vida plena. Por isso que nós estamos trazendo esta mensagem, que é uma mensagem da Palavra de Deus, que mostra que você pode viver uma vida em sua plenitude. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham em abundância, ok? Então é isso que Deus tem para você. E a gente tem meditado sobre o fato de Jesus ser o bom pastor, e você andando com Jesus, o bom pastor, sendo ovelha de Jesus, você pode desfrutar da plenitude de vida que Jesus tem para você. Hoje eu quero falar com base no versículo 3 do Salmo 23, nós estamos usando o Salmo 23 como base, então fica ligado aí que nós vamos fazer essa leitura agora. Leia comigo, Salmo 23, de 1 a 3, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Eu quero destacar este último versículo que eu li aqui, o versículo 3, principalmente a segunda parte. Ele me guia pelos caminhos da justiça. E assim, Ele honra o seu nome. Ou como diz a outra tradução, diz assim: guia-me nas veredas ou pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Hoje eu quero falar sobre esse andar nos caminhos, nas veredas da justiça, e eu peço que você ore comigo, pedindo ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Pai Santo, nós queremos abençoar cada casa, cada lar, cada vida que está aqui conosco. Nós também intercedemos pelo nosso país, pedindo Tua misericórdia, porque, ó Deus, vivemos uma situação de tanta tristeza, com tanta gente morrendo diariamente, além das mortes que naturalmente aconteciam. Hoje nós temos quase 100 ou mais de 100 mil mortes por mês por causa dessa epidemia tão grave que nos acometeu. Mas nós oramos por Tua misericórdia, por Tua graça, que o Senhor cuide de cada família e abençoe cada lar, que as famílias enlutadas sejam consoladas pela Tua presença e que o Senhor possa nos dar como povo, ó Deus, uma sabedoria, meu Pai, que nós não temos tido para enfrentar, ó Deus, esta circunstância, essa situação, e para aproveitar disso e nos aproximarmos mais do Senhor, com o nosso coração quebrantado. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração agora, através da Tua palavra santa, em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Você orou comigo? Então Deus vai falar ao seu coração com certeza. Eu já vivi na minha vida algumas situações que, mesmo andando com Deus, eu estava agindo errado ou fazendo alguma coisa errada. E não tem jeito de você conciliar as duas coisas. Quando você anda com Deus, você faz alguma coisa errada, a sua alma vai se atormentar. Se você tiver aí, por exemplo, você quer andar com Deus, quer ser um cristão, e tiver um namoro com imoralidade, você realmente vai ter problemas na sua alma. Você não vai conseguir andar com Deus. Deus não vai andar com você num caminho errado. Se você estiver andando com Deus ou desejando andar com Deus e você estiver com a sua vida financeira com princípios errados, você estiver, digamos assim, enrolando alguém para pagar, ou se você não estiver sendo um trabalhador honesto, você não vai conseguir andar com Deus. Você pode até viver uma hipocrisia, uma aparência, mas você não vai andar com Deus. Eu tenho visto muitas pessoas que se dizem cristãs e agem assim, de modo errado, né? Na família maltrata a sua esposa, não tem um bom relacionamento com os filhos, no trabalho são preguiçosos, ficam enrolando, né? Compram coisas e não pagam. Quantas pessoas fazem isso? Falam palavrões, participam de piadas sujas, mentem para esconder alguma coisa errada, para tirar alguma vantagem. E eu pergunto, pode isso? Pergunto para você, pode isso? Como diz, né? Pode isso, Arnaldo? Né? A regra é clara, não pode não, né? Todos nós, você também, com certeza, todos nós temos sofrido situações de prejuízo com pessoas que têm um mau comportamento. Não é verdade? Já aconteceu com você? Eu me lembro que quando me converti a Jesus foi uma grande luta na minha casa, porque meu pai, ele tinha um conceito muito ruim dos crentes, dos cristãos.
Para ele eram pessoas ignorantes e também desonestas. E por quê? Porque por 2 vezes ele havia feito negócios com pessoas que se declaravam crentes, cristãos, e que na verdade acabaram causando prejuízo financeiro para ele. Então eu falo para você, ele tinha raiva de crente. E eu penso quantas pessoas têm experimentado, de uma forma ou de outra, esse tipo de decepção. Pode isso, Arnaldo? Não pode não. A regra é clara, não pode não. Mas então, o que nós devemos fazer, né? O que está acontecendo? Como que está o seu comportamento? Como é que está a sua vida? Como que você está vivendo o seu dia a dia? Deus nos mostra aqui na palavra dele que ele quer que a gente viva uma vida justa, uma vida correta, uma vida respeitável. Olha o texto que nós temos diante de nós. Diz que ele me guia, conduz pelos caminhos da justiça, e assim ele honra o seu nome. Ele guia pelos caminhos da justiça. Então é muito claro que ele quer que nós vivamos uma vida, como eu disse para você, que ele quer que nós vivamos uma vida justa, que ele quer que nós vivamos uma vida correta, e que ele quer nos guiar nisso, que ele quer nos levar a viver isso a cada dia. Esse versículo aqui nos ensina de um modo especial que Jesus então nos capacita para vivermos uma vida de justiça. Jesus nos conduz para uma vida correta. Jesus nos guia para uma vida honrosa, honesta, direita. Correto? Está entendendo? E eu quero que você pense nisso agora. Como que está o seu comportamento? Como que está o nosso comportamento? Porque o texto fala de caminhos da justiça. E, gente, caminhos, pense bem, caminhos na Escritura, quando você tem um caminho é para se andar. Andar para chegar a um destino. Jesus diz que a vereda que leva à vida é uma vereda apertada, uma vereda estreita, um caminho estreito, mas conduz à vida. Todo caminho nos conduz a algum lugar. E se nós queremos andar com o bom pastor, para ser conduzidos por ele, à eternidade com ele, nós precisamos andar por esses caminhos. E ele fala de caminhos da justiça. Caminhos, então, fala de caminhada, fala de comportamento, fala de ação. Você não trilha um caminho parado. Se você ficar parado, aquele caminho já não é caminho, é paisagem. Tá? Mas para você é caminho quando você está andando. Tá? Então, isso está falando do comportamento do cristão. Você que está me ouvindo agora, que é cristão, você tem que levar muito a sério isso. Como é o comportamento seu? Ele é coerente? Ele combina com o bom pastor? Ele combina com a fé que você diz que você tem? Porque é o nosso comportamento que prova o que nós cremos. Por isso a Bíblia diz que todos serão julgados por suas obras. Ora, nós não somos salvos pelo que fazemos. Nós não merecemos ser salvos, mas nós seremos julgados pelo que fazemos, porque o que fazemos revela se nós tivemos fé verdadeira ou não. O justo vive pela fé. O justo, olha bem a palavra, vive pela fé. Ora, se ele realmente tem fé, ele é justo. E não somente ele é considerado justo ou tem, digamos assim, uma posição de justo, mas ele tem um comportamento de justo, tá certo? Então o cristão precisa amar a Deus e odiar o pecado, porque o pecado é injustiça e toda injustiça nasce do pecado do coração do homem. Então a palavra de Deus no segundo livro de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, diz assim, que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. E é interessante que quando ele fala este selo, ele fala que este selo tem uma dupla face, sabe? Tem 2 lados. Ele diz assim, a primeira coisa, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Nesse aspecto, Deus sabe se você é dele ou não, se você é uma ovelha dele ou não. Mas o outro lado diz assim, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha, este é o lado visível, é o lado humano, o lado que as pessoas têm que ver na sua vida. Se você está andando com Deus e pertence ao bom pastor, você vai se afastar da injustiça. Provérbios 8,13 diz assim, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa
eu os aborreço. Esta é a palavra de Deus para você, para mim, para nós nessa noite. Ou seja, se o Senhor Jesus é o seu bom pastor, é o meu bom pastor, nós temos que estar trilhando caminhos de justiça. Quando Jesus é o bom pastor, é o pastor da sua vida, então ele guia o seu comportamento para que você pratique aquilo que é justo. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente é declarado justo diante de Deus, mesmo tendo sido pecadores, mesmo tendo andado errado, mesmo com todas as coisas ruins que fizemos. Nós temos lá, agora, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue de Jesus, uma declaração: agora ele é justo. Mas isso não pode ficar só na declaração, na posição de justo. Tem que ficar agora num comportamento, numa vida prática. Isso é o que a Bíblia chama, e eu não quero entrar nessa coisa de doutrinas, mas é o que a Bíblia chama de santificação. A santificação é a justiça prática da vida do cristão. É você andando mais perto de Deus, e andando mais perto de Deus, você se tornando semelhante a Jesus. Isso é ser santo. Ser santo é ser como Jesus é. E ser como Jesus é, não tem jeito de ser como Jesus é e trilhar num caminho errado e viver um comportamento errado, tá? Então, por isso, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, está escrito assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Ou seja, não diz que Jesus ele assumiu apenas o nosso pecado, mas que, de certo modo, ele personificou o nosso pecado. Ele recebeu sobre si o nosso pecado e foi feito pecado. Ou seja, Deus separou-se do seu Filho na cruz e condenou o seu Filho ali porque ele levava o nosso pecado. Mas diz que ele fez isso para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Nos tornássemos, olha essa expressão. Ou seja, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Isso fala que nós temos que viver uma vida correspondente à justiça que Jesus tem, tá? Então, o nome de Deus no Velho Testamento, entre tantos nomes, né, que definem o caráter de Deus, um deles é o Senhor, justiça nossa. O Senhor é a nossa justiça. Literalmente, Yahvé Tzidkenu, que quer dizer: eu sou a sua justiça. Eu sou a justiça da sua vida, tá? No domingo de Páscoa, eu falei sobre o perdão, e eu falei sobre um homem que tinha atirado na cabeça de um menino, talvez você lembre da história, e escondeu aquilo, evidentemente, não foi condenado porque ninguém conseguiu provar, mas ele viveu em tormento durante 23 anos, até que, já velho, num asilo, ele chamou pessoas e confessou o crime. Ele não aguentava mais e ele precisava de perdão. Por que ele estava tão atormentado? Veja que foi o que ele fez que produziu o tormento. Se ele tivesse simplesmente, como diz que motivou, o que motivou aquilo foi a raiva que ele estava da família daquele menino, se ele tivesse simplesmente tido aquela raiva, já era errado se ele mantivesse aquilo. Mas se ele não tivesse feito o que fez, ele não teria sido atormentado por tanto tempo. O ladrão rouba porque ele considera que é vantajoso ter aquilo pelo que ele não trabalhou, né? O adúltero tem um caso porque ele considera que é vantajoso, que é bom, que é prazeroso ele viver aquilo e vale a pena, ele pensa que vale a pena isso. Mas essas coisas são procedimentos injustos, tá? Porque justiça, olha, justiça tem a ver com o próximo, justiça tem a ver com o que é coletivo. A definição de justiça mais antiga é que justiça é a vontade perpétua e constante de dar a cada um aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. Observe então que justiça é um sentimento, vamos dizer assim, uma motivação de dar a cada um aquilo que é seu, tá? Então a justiça tem que ver com o próximo. Justiça fala dos nossos direitos e do direito do outro, e o seu direito termina onde o direito do outro começa. E o problema é justamente esse: você já se sentiu injustiçado em determinadas situações porque de alguma forma algum direito seu, algo que era mérito seu, foi tirado de você. E então você se sentiu injustiçado, tá? A justiça tem a ver com relacionamentos. Justiça é isso que eu acabei de falar. Você então quer que o outro tenha o que ele merece ter, o que ele precisa ter. Isso é justiça. Tanto é que a justiça, no sentido negativo, ela exigiria a nossa condenação, porque
nós merecíamos a condenação da lei santa de Deus por causa do nosso pecado. Então, se Deus sendo justo nos condena, mas Deus nos amando, entrega seu Filho como um sacrifício para nos transformar, não somente nos perdoar, mas para também nos tornar justos, tá? Então, preste bem atenção. Quando uma pessoa, um casal briga, por exemplo, e se separa na sua casa, né? Ele não está andando num caminho de justiça. Por quê? Porque o casamento é de Deus e Deus odeia o divórcio. Então ele está num terreno sagrado, o casamento não pertence a você. Aquele relacionamento ali é seu, mas a instituição do casamento que Deus estabeleceu é sagrada. Então quando você trabalha para romper o seu lar, você está vivendo de um modo injusto diante de Deus. Nós precisamos entender que o bom casamento não é simplesmente para você desfrutar, e você vai desfrutar de muita alegria e prazer se você andar na vontade de Deus dentro do seu casamento. Mas nós precisamos entender que o casamento tem que honrar a Deus em primeiro lugar. Quando alguém maltrata outra pessoa, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer situação, está semeando o mal, não está agindo de um modo justo, tá? Então, veja bem, fazer, agir, isso é o caminhar. E é importante você entender que você vai se sentir, os seus sentimentos, a sua maneira de você se ver a si mesmo, vai depender, a maneira de você ver a si mesmo vai depender de como você age, daquilo que você faz. Se você quer desfrutar de plenitude, você precisa agir de um modo que traga essa plenitude. Se você quer desfrutar de paz, você precisa viver de tal maneira e fazer aquilo que promove a paz. Então, não é o sentimento, não é o pensamento, mas a ação que produz o bem para o próximo e o bem para nós mesmos, tá? Eu me lembro de um pensamento de um sábio que diz assim: há duas fontes de alegria permanente, o dever cumprido e o bem realizado. As duas coisas falam de ação, falam de algo que você faz, ou às vezes você deixa de fazer, né? Então, você precisa entender que quando a Bíblia menciona, né, aquele que vai morar com Deus nos céus, ela não diz que é a pessoa. Eu vou mostrar para você no Salmo 15, Salmo 24 também fala sobre isso, mas eu vou mostrar no Salmo 15 para você. Não diz que é uma pessoa que sente a presença de Deus. Não diz que é uma pessoa que lê e entende a Bíblia, ou lê e entende bons livros. Não diz que é uma pessoa inteligente, que é uma pessoa forte, que é uma pessoa bonita. Não diz que é uma pessoa que chora quando está num culto. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz vai morar na presença de Deus a pessoa que se sente assim, ou que é assim por sua aparência. Não, a Bíblia diz de pessoas que fazem. O que elas fazem, como que elas vivem, tá? Então, vou fazer a leitura do Salmo 15 aqui para você, na Nova Versão Transformadora. Diz assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer no teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica, olha bem aí, leva uma vida íntegra, está caminhando, pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade, que não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos seus amigos, quem despreza aquele que tem conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Olha bem, cumpre a sua palavra, mesmo quando é prejudicado. O que está falando? Está falando do comportamento da pessoa. Esse texto mostra o comportamento de quem vai morar com Deus. E quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente, quem age assim jamais será abalado. Esse salmo nos ensina, e eu estou relacionando ele com este salmo, o Salmo 23 também, né, que habitar com Deus implica ou resulta em estabilidade na vida, segurança eterna. Eu vou habitar com Deus para sempre. E o caráter de Jesus aqui nesse salmo é o caráter de Cristo, que é descrito aqui em termos práticos. A característica essencial que esse salmo descreve é a integridade, tá? Ele é inteiro, ele é completamente reto, é completamente de Deus, tá? Mas aqui isso tem implicações nos relacionamentos da pessoa. Como eu falei para você,
A justiça diz respeito ao seu comportamento e ao seu relacionamento com Deus e com o próximo, tá? Então, primeiramente, aqui fala de coisas referentes, por exemplo, à língua. O que você fala ou deixa de falar. Aqui diz que a pessoa que anda com Deus fala a verdade de coração, não difama nem injuria a outra pessoa. É uma pessoa que mantém a sua palavra, mesmo quando ela tiver algum prejuízo, mas ela vai manter a palavra dada, né? É uma pessoa também que... Aqui fala também das ações da pessoa. Então, é uma pessoa que não faz o mal e escolhe com quem anda, porque diz aqui que ela reprova as pessoas que têm um comportamento reprovável, né? Mas confia em Deus e honra aqueles que honram ao Senhor. Ou seja, essa pessoa busca bons relacionamentos e boas companhias também. E também fala em referente às finanças da pessoa. Não tira proveito da necessidade dos outros, né? Não aceita suborno, assume prejuízos para não faltar com a sua palavra. Ora, tudo isso mostra um comportamento prático. Tá certo? Então, você precisa agir de modo correto para honrar o nome do bom pastor. Aqui diz, quando ele te guia pelo caminho da justiça, ele honra o seu próprio nome. Significa e implica que quando você se deixa guiar por Deus na justiça, você vai honrar a Deus. Mas quando você se deixa guiar pelo seu coração enganoso, pelo seu pecado, você vai desonrar a Deus e você vai se desencaminhar do bom pastor. A Bíblia fala sobre ovelhas que se desgarraram e que se afastaram do pastor. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um fazendo a sua própria vontade, mas Deus fez cair sobre ele o nosso castigo. E isso fala do amor que esse bom pastor tem por nós para nos conduzir de volta a uma vida de justiça. Em resumo, né, Jesus nos guia a uma vida correta, a uma vida certa, a uma vida honesta. Em Jesus eu sou capacitado a viver uma vida certa, uma vida de bênção, amém? Uma vida que honra o nome de Deus por causa da sua correção, por causa da sua honestidade, por causa da sua fidelidade, por causa do seu bom comportamento. Então, pense comigo, né? Gente, quantas vezes a gente vê isso? Pode? Não pode. O crente tem que ser um bom pagador. O crente tem que ser alguém que honra os seus compromissos. O crente tem que ser uma pessoa de palavra. O crente tem que ser uma pessoa honesta. O crente tem que ser uma pessoa pura. O crente tem que ser uma pessoa fiel com as pessoas. O crente tem que ser uma pessoa confiável, uma pessoa de quem as pessoas podem esperar um bom comportamento e ver na vida dele um bom comportamento. O cristão tem que ter um bom comportamento nos seus estudos, na sua faculdade, no seu colégio. Ele tem que ser exemplo para os outros. Então, quando ele está vivendo errado, quando ele está mentindo, quando ele está enganando, quando ele está colando, quando ele está enrolando, por exemplo, quando o crente enrola no trabalho, rouba o dinheiro do seu patrão porque não está trabalhando como deveria, o que ele está fazendo? Ele não tem um comportamento que está honrando a Deus. Então, não, estas coisas não podem ser admitidas na vida da gente. Um homem de Deus não pode maltratar sua esposa, seus filhos, não pode ser desonesto nem infiel com eles. Uma mulher de Deus não pode também descuidar da sua vida, do seu lar, da sua família. Você tem que ter um bom comportamento. Então, nós precisamos decidir viver uma vida justa para a qual Jesus quer nos guiar. E a gente tem que entender o seguinte: não é você que é justo. Nós já nos provamos ser pecadores, mas Jesus nos transforma e nos guia pelo caminho da justiça. Tem muita gente vivendo na depressão, tem muita gente se sentindo muito mal, e eu quero dizer para você uma coisa: o seu sentimento tem muito a ver com o seu comportamento. Se você agir errado, você nunca, pode até que você se sinta bem, como eu disse, o adúltero se sente bem quando ele tem aquele caso lá, tá? Por quê? Porque na cabeça dele, ele está desfrutando de um prazer que não vai ter consequências negativas, mas mais cedo ou mais tarde, ele vai se sentir mal. Mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer um mau sentimento na sua vida. Então, quando você estiver lá embaixo, comporte-se, mude, ande, faça alguma coisa diferente para que você possa ter um sentimento diferente a respeito de você mesmo. Imagine se todo cristão fosse verdadeiramente honesto. Todo aquele que se diz cristão
preservasse a fidelidade, por exemplo, no casamento, fosse bom filho, fosse bom marido, fosse boa esposa, né? Fosse um pai e uma mãe exemplar, fosse um filho exemplar para os seus pais, fosse um bom profissional dedicado e honesto no seu trabalho, fosse um bom pagador nos seus compromissos, fosse bondoso com os outros, fosse honesto, fosse, enfim, justo. Você imagina? Nós estaríamos transformando a sociedade nesse país. Eu quero dizer para você uma coisa: o Brasil tem muito crente, mas o Brasil não está sendo transformado nas suas essências culturais. Por quê? Porque nós, como cristãos, muitas vezes não estamos honrando o nome do Senhor e não estamos andando na justiça. Examine o seu coração e o seu comportamento, porque para ter uma vida plena, nós precisamos ser guiados pelo caminho da justiça. Nós precisamos receber a direção que vem de Jesus para um comportamento justo e santo diante de Deus e diante dos homens. Amém? Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você que está nos acompanhando, mesmo que você não é membro ou parte da igreja missionária aqui em Itagimirim, mas eu quero orar por você, porque você certamente está ouvindo até agora, porque o seu coração está desejoso de viver esta vida justa, esta vida certa, esta vida que Deus tem para você. E eu quero orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos guie, sim, pelo caminho da justiça. Deixe o Senhor Jesus guiar você assim. Decida que você vai viver uma vida correta. Vamos orar agora? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por cada vida que nos acompanha e tem estado conosco, por cada família e cada lar que está nos acompanhando pelo YouTube. Senhor, alguns na sala da sua casa, com sua TV. Ó Deus amado, nós cremos, Senhor, que o Senhor está presente, onde o teu povo se reúne para ouvir a tua palavra, para abrir o coração para ti. E, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E eu estou certo, meu Pai, que o Senhor quer corrigir a nossa vida, que o Senhor quer realmente nos guiar pelas veredas, pelos caminhos da justiça, para que o teu nome seja glorificado, e que o Senhor quer nos abençoar com uma vida plena, mas a gente nunca vai ter essa vida plena se nós não formos mudados no nosso comportamento, se nós não vivermos uma vida justa e santa aos teus olhos e também de bom testemunho diante do mundo. Por isso eu oro por esta casa, por esta família, que o Senhor esteja abençoando o teu povo, para que, ó Deus, o zelo pelo teu nome, ó Deus, o amor pelo Senhor, os faça, Pai, viver uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida justa, que caracteriza aqueles que são guiados pelo bom pastor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós abençoamos o teu povo em teu nome santo. Amém. Muito bem, você que participa, que é membro da igreja missionária aqui, você já sabe os caminhos, você pode, caso você não tenha outro jeito, você quer contribuir em dinheiro, você sabe que o nosso irmão Vitor, tesoureiro, pode passar aí na sua casa, pode pegar o seu envelope, pode levar um envelope para você e tudo mais. Mas nesse tempo de pandemia, se você puder fazer a sua contribuição que você deseja fazer através de um depósito, fique atento aí na conta que aparece na tela, no Bradesco, tá? E tem aí o CNPJ aí embaixo à direita, né, da sua tela, você vai ver o CNPJ aí. E quando você vê o CNPJ, você pode usar para fazer um Pix, tá certo? E você pode depositar também no Banco Cora usando o e-mail da igreja, que é o imuit, @hotmail.com, tá certo? Bom, gente, por que nós contribuímos? Você que não é membro da igreja também pode ficar à vontade se o seu coração se dispuser para isso. Por que nós contribuímos? Porque essa é uma das formas como nós praticamos a justiça para com Deus.
aquilo que pertence a Deus, como Jesus disse, quando perguntaram para ele, é justo dar tributo a César? E Jesus disse, dai a César, ou ao império, aquilo que é de César, e a Deus o que é de Deus. E nós temos sempre que entender que de tudo que Deus nos dá, alguma coisa Ele nos deu para nós abençoarmos outras pessoas e para nós ajudarmos a sustentar também a sua obra. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Aleluia, que palavra maravilhosa! Glória a Deus, nós acreditamos que você de casa foi muito impactado pelo que foi falado na nossa live aqui hoje. Que vocês tenham uma ótima semana. É isso aí, que Jesus abençoe essa semana e no próximo domingo nós estaremos aqui nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Deus abençoe, hein?